Ele não só dirige os seus próprios filmes, como faz a sua própria trilha sonora. Ele revolucionou um dos gêneros mais adorados pelos cinéfilos que gostam de cenas macabras e de um bom suspense. Estamos falando de John Carpenter. John Carpenter é um nova-iorquino da cidade de Carthage, nascido em 16 de janeiro de 1948. Desde jovem, ele já tinha sua admiração pelos filmes western, especialmente os filmes de Howard Hawks e John Ford, assim como os filmes de terror de baixo orçamento dos anos 50, como The Thing from Another World, e ficção científica de alto orçamento, como Forbidden Planet. Ele começou a filmar curtas-metragens de terror com filmes de 8mm, antes mesmo de começar o ensino médio. Nos anos 60, no curso de cinema na USC em 1969, Carpenter escreveu e dirigiu um curta de 8 minutos, O Capitão Voyeur. O filme foi redescoberto nos arquivos da USC em 2011 e mostrou-se interessante porque revelou elementos que posteriormente apareceriam em um de seus filmes mais conhecidos, Halloween. A partir dos anos 70, seus trabalhos são Dark Star, Assalto ao 13º Distrito, Halloween, Someone's Watching Me e Elvis. O primeiro grande filme de Carpenter como diretor foi Dark Star, de 1974. Nessa ficção científica, ele fez também a composição da trilha e roteiro, com parceria do ator Dan O'Bannon, que interpreta o Sargento Pinback no filme. Em 1976, dirigiu o filme Assalto ao 13º Distrito, um thriller de baixo orçamento influenciado pelos filmes de Howard Hawks. Essa foi a primeira vez que Carpenter trabalhou com Debra Hill, que atuou proeminentemente na produção de alguns dos filmes mais importantes de Carpenter. Na época, o longa recebeu uma avaliação crítica nos Estados Unidos, mas hoje é considerado um dos melhores filmes de exploração da década de 70. O primeiro grande filme de estúdio da carreira de Carpenter foi Os Olhos de Laura Mars, um thriller de 1978 com Faye Dunaway e Tommy Lee Jones e dirigido por Arvin Kershner, que foi adaptado de um roteiro de especulação intitulado Eyes, escrito por John Carpenter. No mesmo período, é lançado um dos seus filmes mais famosos, Halloween, de 1978. Este foi um sucesso comercial e ajudou a desenvolver o gênero slasher. Originalmente, o filme deveria se chamar The Babysitter Murders, por sugestão do produtor Irwin Yablans, que pensou em um filme sobre babás sendo ameaçadas por um perseguidor. Carpenter aproveitou esta ideia e uma outra sugestão de Yablans, de que a história ocorresse durante o Halloween. Posteriormente, Carpenter disse que sua ideia inicial era fazer apenas um filme antigo de Casa Assombrada. Halloween também foi escrito por Carpenter e Debra Hill, e o diretor admitiu que a música presente no filme foi inspirada tanto por Suspiria, de Dario Argento, que também influenciou o esquema de cores levemente surreal do filme, quanto por O Exorcista, de William Friedkin. Em Halloween, Carpenter trabalhou com um orçamento relativamente pequeno, de $300 mil, e arrecadou mais de $65 milhões inicialmente, tornando-se um dos filmes independentes de maior sucesso. E além do sucesso crítico e comercial, a música tema do filme, composta por Carpenter, tornou-se icônica e foi eleita pela revista Rolling Stone como a melhor música de filme de terror de todos os tempos. Nos anos 80, suas obras mais notáveis são Bruma Assassina, Fuga de Nova York, A Coisa, Christine, o Carro Assassino, Starman, Os Aventureiros do Bairro Proibido, Príncipe das Sombras e Eles Vivem. Fuga de Nova York, de 1981, traz no elenco um jovem Kurt Russell interpretando o ex-combatente Snake Plissken em seu segundo trabalho com Carpenter. O filme é um dos precursores da cultura cyberpunk da década, ambientado em um mundo onde a criminalidade se tornou tão grande que Manhattan foi transformada em uma grande prisão cheia de conflitos entre gangues violentas.
The Thing, A Coisa, de 1982. É notável por seus altos valores de produção, incluindo efeitos especiais inovadores de Rob Bottin, efeitos visuais especiais do artista Matt Albert Whitlock, uma partitura de Ennio Morricone e um ótimo elenco incluindo novamente o ator Kurt Russell. Christine, o Carro Assassino foi a adaptação de 1983 do romance do mesmo nome do autor Stephen King. Na história, Arnie Cunningham, um nerd da escola secundária, compra um carro modelo Plymouth Fury 1958 que possui poderes sobrenaturais. Starman, de 1984, foi produzido por Michael Douglas, que escolheu Carpenter para ser o diretor por causa de sua reputação como diretor de ação, que também poderia transmitir uma forte emoção. O filme, na época, rendeu algumas indicações aos prêmios da Academia e Cinema. Os Aventureiros do Bairro Proibido, de 1986, traz novamente a parceria com Kurt Russell. Embora o filme seja originalmente concebido como um faroeste fixado na década de 1880, o roteirista W.D. Richter foi contratado para reescrever o roteiro e modernizá-lo. O filme é cultuado devido ao seu sucesso após ter sido lançado em VHS. Em Eles Vivem, de 1988, Carpenter nos traz uma crítica social ao consumo desenfreado e como os meios de comunicação de massa manipulam a sociedade. Mensagens como obedeça, compre, não pense e não questione a autoridade por trás de outdoors, revistas, jornais e comerciais de TV. Parcialmente filmado em preto e branco e com truques simples, mas muito bem executados na montagem e com riffs de blues na trilha sonora, o filme, que não obteve sucesso comercial em seu lançamento, se tornou um dos maiores clássicos cult da década. Durante a década de 90 e 2000, Carpenter também produziu filmes para a TV, como a trilogia do terror, Body Bags. Para o cinema, alguns filmes de destaque são Memórias de um Homem Invisível, com Chevy Chase no papel principal, A Cidade dos Amaldiçoados, de 1995, e A Volta do personagem Snake Plissken, em Fuga de Los Angeles. Vampiros, de John Carpenter, de 1988, foi o filme que fez o cineasta desistir de encerrar sua carreira, pois, segundo ele, o cinema havia deixado de ser divertido. No longa, Carpenter fez uma mistura de terror e faroeste e sua trilha sonora ganhou o prêmio Saturn de melhor música. Carpenter afirmou que foi o trabalho de seu pai como professor de música que despertou inicialmente seu interesse em compor, e posteriormente esse interesse desempenhou um papel importante em sua carreira. Ele compôs a música para a maioria de seus filmes e, para muitos deles, sua trilha sonora se tornou um item cult para colecionadores de discos. O renascimento de sua música no século XXI deve-se em grande parte à gravadora Death Waltz, que relançou várias de suas trilhas sonoras, incluindo Fuga de Nova York, Halloween 2 e 3, Temporada da Feiticeira, Assalto a 13º, Eles Vivem, Príncipe das Sombras e The Fog. O interesse de John Carpenter pela música é renovado, graças às reedições da Death Waltz e aos álbuns The Lost Themes, fez com que ele, pela primeira vez, viajasse como músico. A partir de 2016, Carpenter estava mais envolvido com sua carreira musical do que com o cinema. Em 2016, foi lançado o disco Anthology Movie Themes, 1974 a 1998, trazendo pela primeira vez 13 das principais trilhas dos clássicos da ilustre carreira de Carpenter. Cada tema foi recentemente gravado por ele, seu filho Cody Carpenter e o afilhado Daniel Davis. Atualmente, John Carpenter está se apresentando em uma turnê mundial, tocando suas composições.
Príncipe das Sombras é um filme de terror sobrenatural de 1987, dirigido e escrito por John Carpenter. O filme é a segunda parte do que Carpenter chama de Trilogia do Apocalipse, que começou com A Coisa, de 1982, e termina com A Beira da Loucura, de 1995. John teve inspiração para o roteiro a partir de um sonho bizarro que sua amiga e produtora Deborah Hill teve, onde ela se recorda de ver algo sombrio saindo de uma igreja. Outra curiosidade é que nos créditos do filme é possível ver o nome de Martin Quatermass, que seria o pseudônimo de John, e uma homenagem para o escritor de cinema e televisão britânico Nigel Kneale e seu personagem mais conhecido, Bernard Quatermass. Vamos ao enredo do filme? O professor Howard Brick e diversos cientistas e estudantes são convocados pelo Padre Loomis para investigar um misterioso recipiente contendo líquido verde que está em uma igreja abandonada há séculos. O que acontece é que quando as pessoas entram em contato com o líquido, elas se transformam em malignos zumbis. Os membros que ainda são humanos descobrem que ali está a essência de um ser das trevas e que isso abre o caminho para o anticristo. A partir daí, todos têm que lutar contra o terror e proteger o mundo de algo que estava adormecido há milhares de anos. O elenco traz Donald Pleasence, Victor Wong, Jameson Parker, Lisa Blount, Peter Jason e a participação especial do cantor de rock Alice Cooper. No longa, Alice interpreta o líder dos moradores de rua em estado zumbi e teve apenas algumas cenas onde ele pôde mostrar o seu lado como ator. O cantor permitiu que um dos seus elementos performáticos, o dispositivo empalado, muito utilizado em seus shows para chocar a audiência, fizesse parte de uma cena no filme. A música que Alice Cooper escreveu para o filme, também chamada de Prince of Darkness, pode ser ouvida brevemente na mesma cena, tocando nos fones de ouvido de um dos personagens. John Carpenter foi responsável pela criação da trilha sonora e Alan Howard pela produção. A música faz toda a diferença no filme, desde as cenas iniciais ao criar expectativa de forma envolvente e também pelas cenas onde há momentos de maior suspense. John Carpenter sabe exatamente como compor para cada parte do filme e Alan Howard consegue transmitir emoção de maneira instrumental, ao ponto de valorizar totalmente o enredo. A fotografia do filme fica com Gary B. Kibbe, que traz uma estética com elementos góticos e urbanos, com cenas e espaços vazios para dar um ar de suspense e inquietação. Príncipe das Sombras se tornou um clássico cult dos anos 80, admirado pelos fãs da arte e do gênero terror, e pela grandiosidade das trilhas sonoras que John Carpenter produz. E esse foi mais um Diretor e um Filme. Eu sou a Vanessa Capeste. E eu sou Daniela Evangelista. E eu, Elaine Bonfim. Até o próximo, um abraço. Temas abordados: cinema, composição de trilhas sonoras, adaptação literária, ficção científica, sci-fi e terror.